Olá, estudantes de Direito! Boas-vindas a mais uma aula expositiva. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma verdadeira ruptura tectônica que abalou o pensamento jurídico lá no século XVIII. A gente está falando dele, David Hume, e da sua revolução empirista na filosofia do direito. Foi uma mudança radical, daquelas de virar o jogo mesmo, sabe? Ele tirou o direito daquelas nuvens das verdades absolutas da metafísica e trouxe tudo de volta para o chão de fábrica da vida real, para o solo firme e às vezes até meio instável, né, da nossa experiência sensorial humana. E para organizar nossa jornada de hoje, a gente dividiu a aula nestes 5 pontos rápidos. Primeiro, a ruptura com o justnaturalismo, depois, sentidos, experiência e utilidade, em seguida, a gênese prática da justiça, aí a gente passa para a lei positiva e precedentes e, para fechar, as contradições do empirismo jurídico. Vamos nessa? Bom, para garantir aquele rigor acadêmico que a gente gosta na nossa análise, vamos usar como base o curso de Filosofia do Direito do Eduardo Bittar e do Guilherme Assis de Almeida. Essa obra que vai ser o nosso mapa para entender direitinho como Hume se distanciou tanto daquele racionalismo que dominava tudo na época, com figurões como Descartes e Hugo Grossio. Então, começando pelo nosso ponto 1, a ruptura com o justnaturalismo. Para a gente realmente sacar o impacto do Hume, a gente tem que imaginar a cabeça da galera no século XVIII. Era um cenário totalmente dominado pelo racionalismo cartesiano. Eles tinham uma crença inabalável naquelas leis naturais universais, achando que a razão pura, sozinha, poderia ditar o certo e o errado para todo mundo, em qualquer época. E é exatamente aí, nesse ponto cego, que o Hume entra atirando. Aqui a gente consegue ver essa mudança de paradigma de um jeito muito visual. Olha só, de um lado a gente tem o justnaturalismo tradicional, todo calcado na razão absoluta, em princípios universais, lá na metafísica. Do outro, a grande sacada do Hume, o empirismo. Para ele, a fundação do nosso conhecimento e até da nossa moralidade não está no éter, está nos nossos sentidos corporais, na nossa experiência prática do dia a dia e principalmente na utilidade. Basicamente, ele pega a razão iluminada, intocável, e substitui pelos sentidos humanos, com todas as suas falhas inevitáveis. O que nos leva direto para essa constatação fascinante que o próprio Hume faz. Ele aponta, com todas as letras, que a nossa razão é incrivelmente falível, é lenta, está sempre, o tempo todo, exposta ao erro. Então, pensa bem, confiar a sobrevivência da humanidade a deduções totalmente racionais e universais, isso seria um risco absurdo. Para o Hume, os sentidos simplesmente superam a razão no desenvolvimento do nosso conhecimento prático. A experiência vivida substitui qualquer princípio metafísico pelo simples fato de que ela é testada e aprovada ali, no convívio humano diário, e não em uma teoria abstrata de gabinete. Partindo agora para a nossa seção 2, sentidos, experiência e utilidade. Vamos ver como tudo isso constrói a base moral do direito. Pensa comigo, o que acontece quando a gente simplesmente tira a metafísica da jogada? A moralidade, então, passa a precisar de uma âncora nova, um mecanismo prático baseado 100% no que a gente sente no mundo real. E a chave mestra aqui, um ponto crucial, é o conceito de utilidade. Para o Hume, utilidade não tem nada a ver com o mandato divino. É, na verdade, a ferramenta social mais prática que a gente tem. É o fundamento último de toda a nossa moralidade. Sabe o que é um vício? É simplesmente aquilo que causa um baita incômodo social. E a virtude? É o que causa satisfação, o que ajuda a manter a nossa sociedade inteira. É simples assim, direto ao ponto, e totalmente baseado no que a gente pode observar na prática. Isso, claro, traz conclusões muito nítidas. A ética perde completamente aquelas amarras metafísicas. Ela passa a existir só porque atende ao imperativo da sociedade, sabe? Conceitos pesados, como o da própria justiça, só fazem sentido, só existem mesmo, porque são úteis para a nossa sobrevivência e para a nossa convivência. O chamado bem da humanidade não é um destino cósmico grandioso, é pura e simples necessidade pragmática. O que nos leva à parte 3, a gênese prática da justiça. Para provar que a justiça nasce, literalmente, de uma necessidade prática de gerenciar recursos, o Hume bolou uns experimentos mentais que, honestamente, são geniais. Vamos dar uma olhada neles. O Hume pede para a gente fazer o seguinte exercício: imaginar 2 extremos absolutos. De um lado, imagina uma utopia de abundância total. Se a natureza desse tudo, mas tudo mesmo que a gente quer, sem nenhum esforço, para que dividir propriedade? A justiça ia perder totalmente a utilidade. Ela seria simplesmente suspensa. Mas agora, olha para o outro lado, um pesadelo de escassez absoluta, onde todo mundo está prestes a morrer de fome. No meio desse caos, sabe o que acontece? As regras de justiça também são suspensas, mas nesse caso, para dar lugar ao nosso instinto mais forte, a autopreservação.
Reflita um pouco sobre essa provocação incrível que ele faz. Seria, porventura, um crime logo após um terrível naufrágio a gente se agarrar a qualquer tábua de salvação que apareça na frente, sem nem pensar duas vezes no direito de propriedade de quem era o dono daquela madeira antes? Com essas palavras super cruas, o Hume escancara que o desespero absoluto, a extrema necessidade, simplesmente anula a justiça. E isso ilustra muito bem a tese dele. O propósito da justiça nunca foi alcançar uma harmonia cósmica universal. A justiça existe exclusivamente para uma coisa: definir o que é meu e o que é teu. A noção de direito está ali, colada na noção de propriedade. A justiça, no final das contas, é um pacto humano, uma convenção social que a gente criou para conseguir gerenciar a falta de coisas, tentar equilibrar as desigualdades da natureza e, claro, principalmente, evitar que a gente se mate disputando recursos. Tópico 4. Lei positiva e precedente. Agora que a gente já destrinchou a teoria, vamos acelerar o passo e pisar na realidade brutal da prática jurídica. Como será que essa teoria toda empirista se desdobra na hora de fazer o direito funcionar no dia a dia? Bem, o modelo do Hume mostra um mecanismo de falência que acontece meio que em cascata. Passo 1, a razão natural falha. E ela falha porque não dá conta de criar uma regra fixa de utilidade que seja óbvia e sirva para todo mundo ao mesmo tempo. Aí veio o passo 2, como a razão falhou, entra em cena a promulgação da lei positiva pelos governos para tentar estabilizar a bagunça dos conflitos de propriedade. E o passo 3, quando a própria lei escrita também falha, e quem estuda direito sabe que isso acontece direto, né? O sistema tem que recorrer aos precedentes, aos costumes, àquelas analogias que a sociedade já construiu ao longo do tempo. Por isso, a lei positiva nunca, jamais, vai conseguir ser um princípio universal, um modelo tamanho único que sirva para todas as culturas do mesmo jeito. Ela tem que ser literalmente feita sob medida. As leis precisam estar muito alinhadas com os costumes locais, com o clima do lugar, com a religião daquele povo, a forma como eles fazem comércio, a constituição de governo específica deles. É pragmatismo na veia. E a grande justificativa para a gente aceitar ter governos limitando aquela nossa liberdade original, no fim do dia, é pura vantagem prática. A segurança do povo é a lei suprema. Garantir a paz, manter a ordem, respeitar a propriedade, sempre justificando isso pela utilidade comum. Esse é o pilar, o alicerce fundamental de todo o empirismo jurídico. Finalmente, chegamos à nossa última sessão, a sessão 5, as contradições do empirismo jurídico. Porque, convenhamos, como em toda grande teoria, a gente precisa vestir o chapéu de jurista crítico aqui. Trocar a razão universal pela utilidade prática traz na bagagem uns problemas bem pesados que merecem a nossa atenção. Pensem só nestes desafios teóricos. Primeiro, se a moralidade é só uma convenção toda baseada em percepções sensoriais de quem está achando algo satisfatório ou não, como é que a gente mantém uma ordem jurídica estável se a subjetividade humana vive mudando? Segundo ponto, a utilidade é extremamente frágil ao longo do tempo. O que a nossa geração acha super útil e justo hoje pode ser considerado um absurdo pela geração dos nossos netos. E aí a gente chega no grande paradoxo da coisa. Ao tentar derrubar dogmas universais antigos, será que o Hume não acabou transformando essa tal de utilidade no mais novo dogma absoluto e inquestionável? O que nos deixa com uma provocação socrática bem profunda para fechar nossa aula de hoje. Se a gente arrancar da justiça qualquer valor moral mais elevado, intrínseco, e passar a olhar para ela só como uma questão de conveniência, de utilidade social passageira, lá fora no mundo real, o que impede a lei de vir apenas uma ferramenta de força pura e simples na mão de quem tem o poder de dizer o que é útil? Fica aí essa baita reflexão para a gente continuar expandindo nossos horizontes jurídicos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula expositiva.